Muito bem, estamos aqui prontos para iniciar mais uma aula no livro de Gênesis. Estamos no capítulo 17, desde a aula passada também estávamos nesse capítulo 17 de Gênesis. Estamos falando sobre a confirmação da aliança de Deus com Abraão. E nós já vimos uma visão mais ou menos geral do capítulo todo, e hoje nós vamos falar especificamente sobre o sinal da aliança, que é o tema principal aqui deste capítulo. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor revele para nós e que nós possamos também andar dentro de uma aliança, conhecer o relacionamento com Deus como Abraão, porque ele não teve uma experiência que seria única só para ele. Ele iniciou um caminho que seria o caminho de todo o povo de Israel, mas também de todos aqueles que fariam parte do povo de Deus em todas as épocas. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, mas mais ainda estamos aqui na Tua presença, diante do Senhor, o mesmo Deus que falou com Abraão há tantos séculos, há tantos milênios, ainda é o mesmo Deus, ainda é a mesma aliança, ainda é o mesmo caminho, o Senhor tem o mesmo propósito, o Senhor quer fazer com todo o povo, com cada um de nós individualmente, mas também com o Teu povo como todo. O Senhor quer fazer isso, dar continuidade, completar aquilo que foi iniciado com Abraão. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, pesquisando, cavando, desejando entender o que realmente aconteceu aqui, como nós podemos aplicar isso na nossa vida, como nós podemos entender aquilo que o Senhor já fez conosco, mas também como nós podemos aprofundar, como Abraão estava sempre, o Senhor estava sempre aprofundando a aliança com ele. Nós queremos que a Tua aliança conosco seja um relacionamento dinâmico, um relacionamento crescente, e que realmente nós possamos entrar em algo mais profundo, como isso que nós estamos estudando e lendo aqui. Ajuda-nos, abre os nossos olhos, mas mais ainda o nosso coração, para entender e para caminhar contigo. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Então, se você ainda tem o esboço que nós demos na aula passada, é o mesmo esboço a respeito aqui do capítulo 17 de Gênesis. Nós vamos comparar um pouquinho com o capítulo 15, porque no capítulo 15 relata como Deus fez uma aliança com Abraão. Então, o que ele está fazendo aqui no capítulo 17, se ele já fez uma aliança? Será que tem que refazer? Será que a aliança que foi feita no capítulo 15 não era válido ainda? Claro que era, e nós estamos procurando entender, temos procurado falar como o relacionamento de Deus com Abraão foi algo crescente. Não estava no mesmo nível, eles não chegaram num determinado nível e pararam ali. Estavam sempre, Deus estava desenvolvendo algo, e quando a gente olha a vida de Abraão, nós podemos entender, nós podemos observar que ele não fez muitas coisas diferentes, ele não realizou obras, ele não conquistou a terra, ele teve que esperar muito tempo para ter o filho. Então, o que Deus estava fazendo com Abraão realmente era construir um relacionamento. E isso torna Abraão o pai da fé de todos nós, porque a salvação, a nova aliança, aquilo que nós às vezes colocamos até como, sei lá, um tipo de um objeto, eu ganho salvação, eu ganho a vida eterna, como se fosse algo, uma possessão, mas na verdade é um relacionamento dinâmico e vivo com Deus. Então, só relembrando alguns aspectos, eu coloquei aqui para iniciar algumas coisas que a gente pode observar
nesse capítulo, eu gosto muito de ver dentro de uma passagem, dentro de um trecho da palavra, aquilo que é enfatizado, aquilo que é repetido, quando tem uma palavra, quando tem um tema, quando tem alguma coisa que recebe assim uma ênfase maior, é porque Deus realmente está querendo mostrar aquilo que Ele está mostrando naquela passagem. Então, olhando aqui, né, eu coloquei aqui algumas palavras-chave que são que formam temas, que são enfatizadas. Multiplicação, está no versículo 2, quando Deus fala: firmarei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei extremamente. Então é multiplicação, e é multiplicação numa grandeza enorme. E isso tem a ver com o capítulo 15, né, com a aliança que Deus fez no capítulo 15, porque lá nós lemos como Deus era de noite, como Deus chamou Abraão para fora da sua tenda e mostrou para ele o céu estrelado e falou: assim será a tua descendência. Para ter uma descendência como as estrelas, é claro que é uma figura, mas é um número que não dá para contar, não dá para calcular, não dá para contabilizar. Então Deus está falando com Abraão sobre uma multiplicação que não é nem se tornar uma grande nação. Ele tinha falado isso em Gênesis 12, no primeiro chamado, ele falou: vou fazer de você uma grande nação. Mas aqui, em Gênesis 17, ele fala: vou te multiplicar extremamente. Eu não vou olhar todas as vezes que ele fala aqui, né, mas eu coloquei, são 5 vezes que ele fala sobre multiplicação. E no versículo 6 ele fala: far-te-ei frutificar sobremaneira. Então frutificar, multiplicar, né, a mesma coisa. De ti farei nações, e reis sairão de ti. Voltando no versículo 4, ele fala: serás pai de muitas nações. Então, não é apenas uma nação. Imagine, Abraão vai ser pai de uma nação. Mas Deus está falando assim: não é de uma nação, é de muitas nações. Então, essa primeira coisa é a multiplicação. E essa foi a bênção original em Gênesis 1. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou com os animais também para se multiplicarem, para encherem a terra, mas ele falou com o homem e a mulher, falou assim: Deus abençoou esse primeiro casal e falou que era para eles se multiplicarem, para eles encherem a terra, para eles serem muitos descendentes. Então, veio o pecado, veio o dilúvio, a morte, vem esses resultados do pecado, que são o contrário da bênção, e Deus está chamando Abraão aqui para receber novamente essa bênção original que Deus tinha dado a Adão. Então, isso é uma coisa muito importante para entender. Deus não é Deus de um grupinho seleto, de um grupinho pequeno. A ideia assim de que Deus só ama, no Antigo Testamento ele só amava Israel, ele não ligava para outras nações. Os judeus passaram a ter uma ideia assim de que só eles eram santos, e eles não podiam nem comer com os gentios, e era muito estranho para eles a ideia de que algum gentio pudesse entrar na bênção e receber o relacionamento com Deus, a aliança com Deus. Efésios 2 fala sobre como os gentios antes eram longe de Deus, longe das alianças, distantes de tudo, mas Deus não queria isso. Deus queria realmente a multidão de nações, encher a terra, alcançar todos os povos, ser uma bênção a todas as famílias da terra. Então, nós precisamos realmente entender esse coração de Deus.
E isso é um ponto muito importante. Eu parei um pouquinho aqui, porque é um ponto importante aqui a questão da multiplicação, mas todas essas outras palavras são, eu não vou tomar tempo para apontar aqui no texto, mas ele fala 13 vezes sobre aliança. Então é um capítulo que enfatiza muito a aliança, mais do que talvez qualquer outro capítulo na Bíblia, eu acho assim, de ter num trecho só, falando tanto sobre aliança. Então, eu não comparei, não sei se é qualquer lugar na Bíblia, mas é um dos lugares, com certeza, que mais fala sobre aliança. No capítulo 15, foi a primeira vez que falou que Deus fez uma aliança com Abraão. Mas aqui, essa palavra aliança é muito enfatizada. Na verdade, que ele está confirmando a aliança que ele já tinha feito, mas ele está enfatizando muito a questão da aliança, que é o tema central, é a palavra aqui que é mais repetida. E em 13 vezes ele fala sobre aliança, mas 4 dessas 13 vezes ele fala que é uma aliança eterna. Então, isso também é um aspecto. Deus não está fazendo uma aliança, um acordo temporário. Isso aqui não é uma coisa passageira. Deus não está interessado em algo que vai durar pouco tempo. Ele está realmente querendo, Deus estava iniciando com Abraão algo, Deus estava certo do que ele queria, Deus sabia quem ele tinha escolhido, e ele está dizendo, essa vai ser uma aliança eterna. Não é uma coisa que vai depois ter que refazer e desfazer, mas isso é uma aliança eterna. E para ser uma aliança eterna, é claro que vai ter uma ênfase sobre outras gerações. Então, 7 vezes ele fala para as futuras gerações, nas suas gerações. Como que vai ser uma aliança eterna? Abraão não vai durar para sempre. Então, para ser uma aliança eterna, teria que passar de geração em geração. Então, nós vamos ver como que seria passado de geração em geração. Isso talvez seja um dos pontos principais desse capítulo. Bom, tudo vocês podem notar que tudo é interligado. Para ser uma aliança eterna, ou melhor, para ter multiplicação, tem que ser uma aliança que vai alcançar as outras gerações. Se fosse uma aliança só no tempo de Abraão, ou mesmo que fosse para 2 ou 3 ou 5 ou 10 gerações, se fosse uma coisa limitada, não teria essa multiplicação. A multiplicação é possível por causa da passagem de geração em geração. E uma coisa também muito central aqui, 12 vezes, aqui eu coloquei assim, eu farei. São vários verbos, eu coloquei eu farei como um exemplo, mas a ideia que ele fala 12 vezes, Deus está dizendo, eu estabelecerei, eu mudarei seu nome, eu serei o Deus de todas as gerações, eu vou continuar sendo Deus de todas as gerações. Então, ele fala 12 vezes sobre aquilo que ele vai fazer. Então, isso é algo que realmente chama bastante atenção. Eu vou até, eu ia talvez colocar isso mais no fim, mas acho que eu vou mostrar essa comparação com Gênesis 15 aqui, Gênesis 15 e Gênesis 17, porque eu acho que vai ser mais fácil a gente entender através dessa comparação. Aqui nessa primeira coluna aqui é Gênesis 15, na outra coluna aqui Gênesis 17, é a mesma aliança. Quando Deus começa falando com Abraão, ele fala, eu estou estabelecendo minha aliança, estou confirmando minha aliança, né? Acho que eu já mencionei isso, mas esse tipo de situação me lembra bastante de casais que fazem até uma cerimônia, entram na igreja quando fazem, sei lá, 50 anos de casado,
algum número assim, muito significativo, até antes, né, 25 anos de casado, assim, às vezes os casais fazem uma renovação dos votos, entram na igreja, fazem uma cerimônia, recebem a bênção dos pastores e de Deus, né? Então, o que Deus está assim, porque entre Gênesis 15 e Gênesis 17, né, entre as duas ocasiões, tem um período de 14 a 15 anos. Nós não sabemos exatamente a data de Gênesis 15, mas logo em seguida vem Ismael, e depois do nascimento de Ismael, passaram-se 13 anos aqui no capítulo 17. Então, se inclui a gestação de Ismael e talvez algum tempo antes. Então, em números redondos, algo em torno de 15 anos entre as duas ocasiões. Então, Deus fez uma aliança com Abraão no capítulo 15 e no capítulo 17 ele está renovando e ele vai colocar especificamente um sinal desta aliança. Mas eu só queria, assim, para título assim, de comparação, o que Deus fez em Gênesis 15? Ele lembra que Deus começou falando: Abraão, eu sou seu escudo e seu galardão. E Abraão perguntou: mas tá bom, o senhor é meu galardão, mas eu não tenho filho, como que fica isso? Abraão não era tão espiritual para dizer: tudo bem, eu não preciso ter filho, não precisa acontecer nada comigo, eu tenho o Senhor, que mais que eu preciso? Mas ele tinha recebido a promessa de Deus. Então Deus fala assim: eu sou seu galardão. Ele queria saber o que significava isso, como que realmente o galardão que ele ia ter em termos práticos de um filho. Então Deus deu a ele a promessa do filho, de novo, né, confirmou a promessa do filho, falou: você vai ter um filho, não vai ser o seu herdeiro, não vai ser um servo. E não só você vai ter um filho, mas ele levou Abraão para ver as estrelas do céu e para dizer: a sua descendência, você não vai ter apenas um filho na sua vida, durante o período da sua vida, mas esse um filho vai ser um caminho para uma descendência numerosa como as estrelas do céu. E depois, então essa foi a primeira parte, depois Abraão perguntou sobre a terra, e a terra, como é que eu vou saber que essa terra vai ser minha? E aí Deus fez uma cerimônia, Deus pediu a Abraão para cortar os animais, fazer uma passagem no meio das metades dos animais, e normalmente para fazer uma aliança entre as duas partes. Então teria que ser Deus e Abraão, os dois estão fazendo aliança, os dois teriam que passar no meio dos animais, porque a ideia era, se um falhar, se um não cumprisse a parte da aliança, então teria que acontecer como aconteceu com aqueles animais, teria que ser morto. Mas Deus passou sozinho entre os animais sacrificados, então é a parte de Deus. Então Deus prometeu o filho, Deus prometeu a terra, e Deus fez uma aliança com Abraão, mas ele passou sozinho entre os animais. Então foi algo unilateral, Deus estava fazendo tudo, a parte dele e de Abraão também. Ele estava se responsabilizando, porque essa passagem, talvez eu não tenha falado isso na aula sobre Gênesis 15, mas essa passagem entre os animais, houve trevas, Abraão sentiu trevas, Deus fez acontecer algo ali que apontava para a cruz, porque quem passou pela morte, ou seja, quem pagou o preço de não ter cumprido a aliança foi Jesus. Então, por isso que Deus passou aqui com Abraão entre os animais, mostrando que futuramente Jesus realmente pagaria esse preço que estava sendo simbolizado, né, nessa cerimônia. Então, essa tudo era a parte de Deus. Eu queria que ficasse visível aqui. Qual que era a parte de Abraão? Crer. A única coisa, assim, houve duas partes, né, nesse capítulo. Quando Deus falou: olha, Abraão,
você vai ter um filho. Vai ser um filho seu, biológico, não vai ser um servo, não vai ser um sobrinho, não vai ser... vai ser um filho seu, biológico, um filho que vai sair de dentro de você. E você vai ter uma descendência tão numerosa como as estrelas. E aí o texto fala que Abraão simplesmente creu, ele acreditou, ele aceitou, ele carimbou, ele disse: Deus, negócio feito, eu aceito. Então, o crer é um aceite, é ele dizer: eu coloco a minha vida na linha junto com o Senhor, eu sou parceiro, eu não faço nada, minha parte não é nada, mas eu aceito. E isso foi considerado como justiça. Então, agora, no capítulo que estamos estudando agora, Gênesis 17, o que foi a parte de Deus? Porque nesse capítulo 17, Deus até especifica, ele faz 3 partes do discurso dele. 4, se você incluir uma introdução nos primeiros 2 versículos. Mas, assim, quando ele começa a falar com Abraão sobre a aliança, ele fala em 3 partes. Ele fala assim: quanto a mim, no versículo 4. Depois ele fala, no versículo 9, quanto a ti, Abraão. E depois, no versículo 15, ele fala, quanto a Sarai. Então, são 3 partes. Na verdade, não é só Deus e Abraão. É Deus, Abraão e Sara. Então, Deus fala de 3 partes. Agora, aí ele fala, quanto a mim, o que é a minha parte do negócio? Então, aqui ele tá realmente especificando. Em Gênesis 15, ele não falou que tinha uma parte de Abraão. E ele não deixou Abraão passar no meio dos animais, ele passou sozinho. Então, tudo isso mostra o quanto que essa aliança que Deus está fazendo com Abraão é uma aliança quase unilateral, mas não é unilateral porque Deus está fazendo com o homem. Deus quer que o homem participe. O homem é um parceiro, ele tem uma correspondência. Pode parecer pequeno, mas é uma coisa fundamental. Abraão creu, Abraão aceitou. Era algo impossível e era algo que implicava que Abraão não ia procurar outros recursos. Abraão não ia procurar um outro futuro, uma outra esperança, uma outra maneira de fazer um futuro para ele e para a família. Não, Abraão estava dizendo: Deus, o Senhor prometeu, é assim que vai ser. Eu já saí da minha terra, saí da minha, onde eu nasci, deixei para trás, né, os outros parentes e vim para a terra que o Senhor mandou. Então, já tinha havido uma correspondência. Mas aqui, na hora de fazer a aliança, a única coisa que Deus pediu foi que Abraão, assim, Deus esperou, ele nem falou: Abraão, você tem que crer. Mas foi o que aconteceu. Agora, em Gênesis 17, Deus também vai falando, como nós já vimos naquela ênfase, 12 vezes Deus fala: eu farei isso. Eu farei você multiplicar-se, eu farei você frutífero, eu farei reis saírem de você, você vai ser muitas nações, eu vou mudar seu nome, eu vou ser o Deus da sua descendência, eu vou fazer com que essa aliança seja uma aliança eterna. Então, né, multiplicar a descendência, mudar o nome, eu vou dar a terra para vocês. Eu só estou colocando esses pontos aqui que sobressaem mais, mas para mostrar assim, o que é a parte de Deus? A parte de Deus é tudo que vai acontecer, tudo que precisa acontecer. Não é como normalmente as sociedades, as parcerias são feitas. Você tem que, né, geralmente dá muito problema em sociedade porque cada um fica cobrando o outro, mas a sua parte, você prometeu fazer isso, você tem que entrar com tanto dinheiro, você tem que trabalhar tantas horas, você tem que providenciar tal coisa. E Deus está falando assim: não, eu que vou multiplicar, eu que vou mudar seu nome, eu que vou dar a terra para você, eu que vou fazer tudo. Mas dessa vez, diferentemente do capítulo 15,
Deus está falando com Abraão, no versículo 9. Bom, realmente tem uma parte sua, tem algo que você precisa fazer. Qual é? Quanto a ti, versículo 9, Gênesis 17, 9. Quanto a ti, guardarás a aliança. Então, outra vez assim, o que Deus quer? Ele quer um aceite. Ele precisa disso. O homem tem essa liberdade de aceitar ou não. É como no Jardim do Éden. O que Deus deu para o homem fazer? O que Deus colocou como condição? Deus colocou assim, todas as árvores você pode comer, está tudo aqui para você, mas tem uma coisa, não coma dessa árvore. Então, para Abraão, Deus deu uma coisa: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu é a tua descendência, nas suas gerações. Eu não quero só de você na sua vida, eu quero uma linhagem, eu quero uma descendência, eu quero uma continuidade. Então, o que significava guardarás a minha aliança? O que Abraão tinha que fazer? Ele fala, versículo 10, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então aqui Deus já está colocando a aliança com Abraão como uma aliança que será uma aliança de um povo. Então Deus está tomando anos e anos para desenvolver um relacionamento com um homem e sua mulher. E um filho nasceria desse relacionamento de Deus com eles. Mas o objetivo não era um relacionamento individual. O objetivo de Deus com Abraão era: eu quero fazer uma aliança eterna, eu quero fazer uma aliança perpétua com a sua descendência. No capítulo 18, Deus fala mais sobre isso. Eu escolhi Abraão porque ele vai ensinar os seus filhos a andar no mesmo caminho. Então, Deus quer algo que seja passado de geração em geração. Isso é o objetivo de Deus. Então, a única coisa que Abraão tinha que fazer, aqui tem algo que não é só espiritual, meio assim, não é uma coisa que não é concreta, era algo específico que Abraão tinha que fazer, era ser circuncidado. Ele tinha que circuncidar-se e tinha que circuncidar toda a sua casa, quer dizer, ele tinha um filho, Ismael, mas ele tinha servos, ele tinha vários, a gente chamaria empregados, mas eles eram escravos, eles eram da propriedade dele. Mas a ideia aqui é que Abraão tinha que incluir nessa aliança com Deus toda a sua casa. Deus fez questão de falar, é você, é seu filho, são os servos que você tenha adquirido, são os filhos deles, todas as pessoas que fazem parte da sua família, do seu círculo, todas as pessoas devem fazer parte desta aliança. Deus não queria algo assim, só Abraão e Deus, e cada um escolhe o seu caminho. Não, era uma coisa coletiva, desde o início. Então, isso é para a gente entender essa ênfase que Deus está dando agora no capítulo 17, e para mostrar, assim, basicamente, os dois capítulos são muito semelhantes. O que Deus estava prometendo no capítulo 17, ele amplia mais, cada vez que ele fala com Abraão, ele abre mais a visão, ele entra mais nos detalhes, mas é a mesma coisa, é a descendência, é a terra, é o relacionamento com Abraão. Então, o assunto da aliança, o conteúdo da aliança é o mesmo. Só que no capítulo 17,
além, assim, é um passo além. No capítulo 15, ele só creu e aceitou, e nem no meio dos animais passou. No capítulo 17, tem algo que Abraão pode e deve e precisa fazer para que essa aliança seja firmada. E é tão importante que Deus fala no versículo 14, o incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado, será cortado, será excluído do seu povo, violou a minha aliança. Então, Deus está dizendo assim, a circuncisão é algo muito importante, porque se a pessoa não quiser aceitar, se a pessoa não der o aceite, se a pessoa não falar assim, eu quero levar sobre mim, eu quero aceitar sobre mim essa marca. Nas gerações futuras, a circuncisão seria feita com uma criança, os meninos, né, de 8 dias. Então, a criança ia sofrer. Naquele tempo não tinha os métodos modernos da medicina, principalmente a anestesia. Então, eu fico imaginando, tem várias ocasiões na Bíblia que fala de tipo assim, um grupo grande de pessoas adultas sendo circuncidadas. Durante o tempo que o povo de Israel andou no deserto, eles não se circuncidavam. As crianças que nasceram no deserto não foram circuncidadas. Então, quando eles chegaram no livro de Josué, na Terra Prometida, todo mundo que não tinha sido circuncidado, sim, então de várias idades, todo mundo foi circuncidado. Então, isso era algo muito doloroso, isso, assim, sem anestesia, sem instrumentos. O que eles usavam para fazer isso? Em Êxodo, descreve como Deus brigou com Moisés, porque ele não tinha circuncidado os filhos dele quando nasceram lá também no deserto, e foi algo assim sangrento, né? Inclusive ele deixou para a esposa dele fazer o serviço doloroso. Então era assim, não era uma brincadeira, né? Isso aqui é uma coisa concreta, isso aqui causava dor, isso aqui sangrava. Então era algo concreto que tinha que ser feito. Porém, essa ordem, o que Deus colocou para, no caso, Abraão, o que Deus colocou para ele fazer? Porque depois, no tempo de Moisés, nós temos os 10 mandamentos, tem muitas coisas que as pessoas teriam que fazer para serem santas diante de Deus, e Deus não estava dando a Abraão uma lista de mandamentos, e não era uma coisa assim difícil, difícil assim, era doloroso, mas não era uma coisa difícil de fazer no sentido, como que a pessoa nunca vai mentir, como é que a pessoa nunca vai cobiçar? Tem coisas que Deus mandava às pessoas, ordens que Deus deu, ama a teu Deus com todo o seu coração. Como é que eu faço para amar a Deus com todo o meu coração? Então, existem mandamentos que são difíceis, impossíveis para o homem guardar sozinho. Mas Deus não deu para Abraão um mandamento desse tipo difícil. Ele deu para Abraão algo que seria apenas um sinal. Era um sinal de aceite. Muito mais difícil do que hoje a gente colocar uma aliança no dedo, né? Mas a aliança é um sinal de uma aliança entre um homem e uma mulher, uma aliança de casamento, é um sinal. Então é algo visível, é algo concreto, é algo que realmente é feito para simbolizar, não é a atitude em si, mas é algo que simboliza o que foi feito. Então, nós vamos, depois nós vamos voltar para falar sobre a circuncisão, mas eu quero ler com vocês agora Romanos capítulo 4, que é um capítulo que trata exatamente, eu quero ler esse capítulo 4 de Romanos, e quero que você observe
como nesse capítulo Paulo faz referência às duas ocasiões. Ele faz referência ao que aconteceu em Gênesis 15 e ele faz referência ao que aconteceu em Gênesis 17. Então, é um texto do Novo Testamento que nos ajuda a entender algumas coisas, mas eu fico, de vez em quando, acho que eu menciono isso, quanto que eu fico me sentindo incapaz de abordar temas tão profundos como a gente percebe aqui. Eu acho impossível não ler Gênesis 17 e não ficar impressionado com a grandeza, com a profundidade, com aquilo que está sendo falado aqui. Então, mas Romanos 4 pode nos ajudar um pouco, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o significado, sobre a importância da circuncisão, ok? Então, vamos lá, Romanos 4, versículo 1. Que diremos, pois? A minha tradução fala ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Se Paulo está dizendo nosso pai segundo a carne, ele está falando como judeu. Quem não era judeu não podia dizer Abraão, nosso pai segundo a carne. Mas ele está escrevendo para os romanos, lá em Roma tinha judeus na igreja, tinha não judeus. Mas Paulo está dizendo, olha, que alcançou? Mas eu vi outras traduções que falam que Abraão descobriu. Achei muito interessante esse outro sentido da palavra. Assim, o que Abraão alcançou? O que ele descobriu? O que ele atingiu em Deus? Então, o que nós podemos dizer? Nós estamos pegando o capítulo 4, que está no meio do discurso de Paulo aqui, mas o assunto é exatamente aqui que nos interessa. Mas ele está no meio de um discurso que ele está falando sobre a lei, sobre como que os judeus se afastaram de Deus, como que os gentios, né, se afastaram, mas podem conhecer a Deus. Então, ele diz, o que nosso pai descobriu, Abraão? Versículo 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, então é exatamente isso que nós estamos mostrando. O que Abraão realmente fez? O que Deus pediu para ele fazer? Deus não deu uma lista. Por exemplo, nós não temos uma menção do sábado, nenhuma menção de Deus falar com Abraão, para no sábado. Talvez ele já fizesse isso, eu não sei, mas não tem menção disso. Não tem menção de outros mandamentos, né? Até mesmo assim, muitas coisas eram implícitas, né? Abraão abandonou outros deuses, né? Mas não tem mandamentos sobre isso. Então Deus não colocou sobre Abraão, falou assim, olha, vamos fazer uma aliança. Para fazer uma aliança tem que ter condições. Quais eram as condições? O que Abraão descobriu? O que ele alcançou? O que ele atingiu como esse homem que andou com Deus? Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas ele poderia dizer, olha, eu cumpri uma aliança por meu mérito. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. De onde Paulo tirou isso? De Gênesis 15. Exatamente essa parte aqui, que ele creu, né? Ele aceitou a proposta de Deus, ele confiou, ele falou assim, tá bom, Deus está falando que eu vou ter um filho, eu vou ter uma descendência, Deus vai dar essa terra como propriedade para minha descendência. Então ele creu. Isso está escrito sobre Abraão em Gênesis 15. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não é
ele usa muitas vezes aqui nas traduções, acho que a maioria das traduções em português, essa palavra é imputado. Eu acho que a maioria das pessoas não entende direito o que é imputado. Então, uma palavra, acho que duas palavras que a gente pode usar é contabilizado ou creditado. É um termo contábil, né? Então, é aquele que faz qualquer obra, então põe na minha conta. Eu mereço isso, né? No fim do mês, no fim da semana que você trabalha para alguém, você trabalhou tantas horas, você tem direito. O patrão não está sendo bondoso, magnânimo em dar um salário. Ele está pagando o que deve. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que faz qualquer obra, ele não tem o crédito de um galardão segundo a graça, mas segundo uma dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, versículo 5, mas crê naquele que justifica o ímpio. Então, desde Abraão, Deus abriu um caminho dizendo: não é justificado aquele que cumpre um monte de mandamentos, é justificado aquele que confia no Deus que pode justificar. Então, Abraão não recebeu uma lista de coisas para fazer, mas ele recebeu a promessa de Deus, ele confiou em Deus, e essa confiança, esse aceite que Abraão deu a Deus, isso foi creditado como justiça. Assim também, versículo 6, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus credita a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não contabiliza o pecado. Então, Paulo está usando essa palavra muitas vezes. Deus tem uma conta, quase todas as religiões, e inclusive os judeus, e inclusive os cristãos, por mais que a gente fale sobre a salvação que vem pela graça, nós sempre pensamos num Deus que tem um livro, porque a Bíblia fala sobre livros. E a Bíblia fala também sobre prestar contas, a Bíblia fala sobre que um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus, de cada palavra que a gente falou. Então a gente pensa muito nessa questão contábil, que Deus está fazendo uma anotação, né? Quando era criança, eu ia para uma escola que a professora colocava na lousa, cada vez ficava uma marca, cada vez que alguém se levantava da carteira, que falava sem ser hora de falar, então fazia uma marca lá na lousa. Então, tudo que cada pessoa, que eu fazia, e eu tinha que chegar em casa, que é uma outra história, né? Daí eu tinha que falar quantas marcas, quantas coisas que tinham sido contabilizadas contra mim, e eu ia ter que pagar aquelas coisas erradas, né? Meu pai batia de acordo com o número de marcas que eu tinha recebido. Então, Deus está dizendo, Paulo está dizendo aqui que Deus, bem-aventurado, não são todos, mas bem-aventurado o homem que Deus não contabiliza, que Deus não está anotando os pecados. Que coisa maravilhosa! Tem os pecados passados, mas tem os que estou cometendo hoje. Tem os pecados que eu vou cometer amanhã. Deus não está contabilizando. A gente fica pensando, bom, então não tem mais problema, faz o que você quiser. Claro que não é por aí, mas vamos entender o que Paulo está dizendo que significa, e o que Abraão abriu. Deus abriu um caminho. Deus começou com Abraão. Abraão não foi apenas, ele foi uma espécie de modelo, mas ele abriu o caminho de aliança entre Deus entre Deus e Abraão. É o caminho de aliança entre nós e Abraão, entre nós e Deus. Ok, então, versículo 8, Davi disse: bem-aventurado o homem que Deus não faz conta.
Deus não está contando os pecados. E aí ele pergunta no versículo 9: vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão? O que quer dizer isso? Nós estamos aqui no tempo de Paulo, 2000 e tantos anos depois de Abraão, mais ou menos 2000 anos, né, depois de Abraão, e então tem a descendência. Paulo é um descendente de Abraão, e então Davi era um descendente de Abraão, Davi tinha escrito isso, e Paulo pergunta, mas então Deus não faz conta do pecado, isso é para quem faz parte da nação escolhida, da nação seleta, da nação que é diferente de todas as nações na terra, isso é algo diferente, Deus, bem-aventurado, mas não são todos, isso não acontece com todos, isso acontece com alguns. Então, Paulo está perguntando, quem recebe essa graça? Quem recebe isso? Isso é a circuncisão, os descendentes de Abraão, ou isso também pode valer para os que não foram circuncidados? Ou seja, porque quem faz parte da descendência de Abraão, da aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão, teriam de ser circuncidados. Então, se eles não foram circuncidados, eles não fazem parte da aliança que Deus fez com Abraão. Então, aí ele fala, é sobre a circuncisão? Nós dizemos, no final do versículo 9, nós dizemos que a fé foi creditada, né? A fé foi contabilizada como justiça. Então, para Abraão, Deus está dizendo, não estou contando os seus pecados, eu estou contando o que você fez. O ponto que vale como justiça é a sua fé. É a sua fé que vale para mim, para ser acreditado como justiça. Aí, versículo 10 fala assim, mas como isso foi acreditado? Quando que Abraão recebeu esse crédito de justiça por causa da fé dele? Quando ele já tinha sido circuncidado ou quando ele ainda era incircunciso? E aí ele responde, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então olha aqui, Gênesis 15, Abraão não tinha sido circuncidado. Foi nesse momento que Deus fez a aliança, foi nesse momento que Abraão creu, foi nesse momento que a fé de Abraão foi considerada como justiça diante de Deus. Então, Paulo está definindo aqui que a fé foi considerada como justiça quando Abraão não tinha sido circuncidado ainda. Versículo 11. Ele recebeu o sinal da circuncisão, e aqui esse versículo 11 é muito importante, é aqui que nós entendemos, assim, aqui tem uma explicação muito forte sobre o que é a circuncisão. A circuncisão é um sinal, um selo da justiça, da fé, quando Abraão ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse se tornar pai de todos os que creem, estando eles ainda na incircuncisão. Então, se isso que eu estou mostrando aqui, Gênesis 15 primeiro, e depois Gênesis 17, se nós invertêssemos essa ordem, e Gênesis 17 tivesse acontecido antes, e Abraão tivesse tido que se circuncidar antes, e depois Abraão cresce e fosse considerado como justiça, Paulo não teria esse argumento, não seria um princípio válido. Mas como Abraão recebeu a afirmação de Deus, a confirmação, o atestado de Deus, Deus falou assim, você creu, eu considero você como justo. E aí isso aconteceu quando ele não era circuncidado, então isso torna Abraão o pai de todos os que creem. Versículo 12. Ele é também o pai da circuncisão. Então no versículo 11,
fala, Abraão é o pai dos que não foram circuncidados, porque foi nessa hora que ele foi justificado. Versículo 12, ele também é o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então, aqui nós temos uma chave muito importante. A circuncisão é um ato exterior, é um selo, é algo que Deus falou assim, você vai fazer uma aliança comigo, mas você precisa fazer algo simples, é um símbolo, é um ato exterior, é algo que vai ter uma marca. Vai ser a minha marca, vai ser assim que a gente vai conhecer. Eu uso uma aliança no dedo, porque eu tenho uma marca. Mas o sinal, o exterior, só tem validade quando o interior acontece antes. Então, Paulo está dizendo, Abraão é o pai dos que creem, mesmo não sendo circuncidados, porque foi isso que aconteceu com ele, e ele também é o pai daqueles que foram circuncidados, desde que aqueles que foram circuncidados também tenham crido como Abraão creu. Então, a condição, a definição, assim, aquilo que é necessário, o requisito é que creia como Abraão creu. Se é da circuncisão, ok, mas tem que crer. Se é da incircuncisão, também pode ser, desde que creia. E aí ele continua, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei. Né? Versículo 14, se fosse pela lei, isso ia anular a promessa. Versículo 14, né? Isso vai anular a promessa. Versículo 15, a lei opera a ira, mas onde não há lei, não tem violação da lei, não tem transgressão. Portanto, é pela fé, versículo 16, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão. Versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Quando que Deus falou isso? Gênesis 17. Então, Paulo está unindo esses dois capítulos para mostrar a importância das duas partes. Aquilo que Deus fez no capítulo 15, mas também aquilo que ele prometeu, que é válido por causa da fé dele. Ele foi constituído pai de muitas nações. E Paulo vai explicar aqui que Abraão é pai de muitas nações, porque muitas nações vão se tornar filhos de Abraão pela fé, não pela descendência física, não pela etnia, mas por causa da fé. E aqui, então, ele explica mais o que é a fé, porque a gente usa essa palavra sempre, e às vezes a gente pensa que fé, que eu vou receber uma bênção, fé que eu vou ter meus pecados perdoados, fé, existem muitos aspectos, você crê em Deus em favor de coisas específicas, mas a fé é um ponto de contato com Deus, a fé é um ponto de contato, de confiança. Então, aqui no versículo 17, ele fala, saber Deus, em quem Abraão creu? Em Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, como que Abraão estava crendo num Deus que ressuscita os mortos ou que traz à existência aquilo que estava morto? Porque ele e Sara eram como se estivessem mortos, assim, eles não tinham capacidade de ter filhos. Aí ele fala, o qual em esperança creu contra a esperança. Quer dizer, Abraão passou a ter esperança em algo que era totalmente impossível, não tinha esperança. Ele mesmo falou para Deus,
não tenho como ter filho. A Sara também não. É impossível. Contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele falou isso no capítulo 15. Então eu queria que você visse como Paulo está usando os dois textos, Gênesis 15 e Gênesis 17, ele está entrelaçando essas promessas e essa relação de Deus com Abraão para mostrar que é isso que se tornou a pedra fundamental, não a pedra fundamental que é Jesus, mas Abraão é um homem como nós que creu em algo que era impossível, creu em Deus, mas ele creu que Deus faria algo totalmente impossível. Então ele teve esperança quando não tinha esperança. Gente, nós precisamos dessa chave. Como ter esperança quando não tem esperança? É fácil dizer assim, bom, tem esperança em Deus. Abraão podia ter, né? Crê em Deus, Deus falou que você vai ter um filho, mas você ia acreditar que ia ter um filho com 90, ela com 90, ele com 100 anos de idade? Então, ele creu, ele teve esperança quando não tinha esperança. Versículo 19, não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo amortecido, pois era de quase 100 anos. Isso no capítulo 17 de Gênesis. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus. Então, aqui nós estamos lendo sobre um gigante da fé. Alguém que creu quando não tinha esperança. Agora, quando você lê a história de Abraão em Gênesis, você descobre que aqui está falando que ele não enfraqueceu, que ele não duvidou. Versículo 20. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé. Ele cresceu na fé. Deus conduziu Abraão por um processo. Durante 13 anos, pelo que nós podemos entender, né, em Gênesis 15, Deus falou com Abraão, você vai ter um filho. Seu herdeiro não vai ser um servo, um escravo. Você vai ter um filho. Só que no capítulo 16, Abraão teve um filho com Agar, Ismael. E durante 13 anos, depois que Ismael nasceu, a Bíblia não afirma nessas palavras, mas nós podemos entender pela história que Abraão achou que o filho que ele teria era Ismael. Mas o filho que ele teve com Agar não era um milagre. E não era com a esposa que Deus tinha incluído na aliança. A aliança de Deus não era com Abraão e Agar. A aliança de Deus era com Abraão e Sara. Isso ele deixa claro em Gênesis 17. Deus não tinha falado isso antes. Então, Sara, foi a ideia da Sara. Eles acharam, Sara e Abraão acharam que podiam ajudar Deus e fazer de um jeito mais viável, né, mais possível. Mas, então, durante 13 anos, Abraão achou que o filho dele seria Ismael. E quando Deus falou em Gênesis 17, eu vou multiplicar, você vai frutificar demais, você vai ser muitas nações. E depois, finalmente, quando chega em Gênesis 17, no versículo 15, quando Deus fala assim, é com Sara, o filho é com Sara, Abraão deu risada. Abraão falou assim, imagine com Sara. Como assim? E aí que nós entendemos que ele estava pensando que era Ismael, porque logo em seguida ele fala, Deus, mas que Ismael pudesse viver diante do Senhor, que ele pudesse ser o filho. Abençoa Ismael, já tem um filho. E então, dizer aqui que Abraão nunca duvidou, dizer que Abraão nunca nunca fraquejou, nunca procurou uma saída, nunca tentou fazer de um outro jeito, mas Deus está dando a ele o crédito de alguém que nunca tivesse duvidado. Por quê?
Porque a nossa fé, nos momentos, Deus vai nos conduzindo e vai nos fortalecendo. No versículo 20, quando fala, ele foi fortificado, isso significa que a fé dele foi crescendo. Ele no início, ele não tinha toda essa fé em Deus. Ele tinha dificuldade para crer que Deus ia fazer isso. Mas a fé dele foi crescendo, foi sendo fortificado. Então, isso nos dá ânimo, porque nós também não temos toda essa fé, nós não temos toda essa capacidade de esperar contra a esperança. Eu não sei se você já pensou nessa expressão. Esperar contra a esperança. É você ter esperança quando não tem nenhum motivo externo, visível, humano, de ter esperança. Você pode ter esperança, às vezes, não, Deus vai fazer, mas você vê alguns sinais, você tem algumas... tem alguma possibilidade, não é uma coisa tão impossível, mas ter esperança... Quando não há chance de ter esperança, essa palavra esperou contra a esperança significa é uma coisa ilógica, irracional. Não dá para ter esperança. E Abraão não abandonou, Abraão não desistiu. Então, Deus foi apagando as incredulidades, foi apagando os fraquejos dele. Por isso que assim, ele não enfraqueceu na fé, como ele enfraqueceu sim. Ele não duvidou da promessa, ele duvidou. Ele falou assim, Deus, como que eu vou ter um filho? Mas Deus foi fortalecendo a fé de tal forma que chegou a esse ponto de Deus, ele creu em Deus, e nós vamos ver, à medida que a história de Abraão continua, que realmente Abraão chegou a um ponto de ter confiança. Podemos já dizer que todos conhecem a história, que o ponto máximo, o cume, o pico do monte que Abraão subiu no relacionamento dele com Deus foi quando ele obedeceu à ordem de Deus de sacrificar seu filho. Então, ter confiança neste ponto é algo realmente tremendo. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito, que ele fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser creditado. Nós também podemos ter justiça creditada a nós, que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Você pode dizer, bom, eu creio que Deus ressuscitou Jesus. Eu creio, mas quando há um desafio na nossa vida, é muito mais difícil. É relativamente fácil você dizer, eu creio que Jesus veio, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, Deus Pai ressuscitou, mas essa fé de Abraão é um caminho para que nós sigamos. Bom, vamos voltar por um instante aí a Gênesis 17, e agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o significado, sobre o que é a circuncisão como sinal da aliança. Então, lembrando a conclusão, né, assim, o que nós vimos, o que nós aprendemos em Romanos 4, nós aprendemos que a aliança, a justiça, a parte de Abraão nessa parceria com Deus foi crer, foi confiar. A circuncisão que Deus pediu nesse capítulo 17, ele veio, como fala em Romanos 4:11, veio como um selo, como uma confirmação, como simplesmente Abraão estava dizendo, eu aceito
essa aliança, eu creio e eu quero trazer sobre minha vida essa marca, ok? Então, a circuncisão não é uma obra. E o sinal que Deus quer na nossa vida não é uma obra, mas é algo que possa representar, que possa selar, não deixando. A fé, ela pode sim ser uma coisa meio subjetiva, meio vaga, não muito clara. Será que eu confio mesmo? Mas é um ato que Abraão estava disposto a fazer, que Deus queria que ele fizesse, como uma demonstração e um selo, um sinal daquilo que já tinha feito. Mas a circuncisão não tem valor se não tiver a fé, se não tiver essa operação interior antes. Então, primeiro eu vou só colocar aqui, né, o que nós vemos aqui no texto. Tem várias coisas aqui, claro que nós não podemos explorar com muita profundidade o sentido da circuncisão, mas é muito importante a gente entender esse sinal da aliança e ver o que Deus quer mostrar para nós também, na nossa relação, na nossa aliança com Deus. Então, é a parte única, era a única coisa em Gênesis 17, quando Deus fala assim, a minha parte é essa, tinha várias coisas. Agora a sua parte, você vai guardar, você vai continuar assim prezando, você vai manter a minha aliança. Mas como você vai manter? Fazendo a circuncisão. Então, era a única coisa que Deus pediu de Abraão. É um ato exterior que precisa ser feito depois do ato interior. Nunca podemos inverter. Não adianta eu usar uma aliança se eu não tenho fidelidade, se eu não tenho realmente lealdade, fidelidade com minha esposa. Colocar uma aliança no dedo, um sinal de uma aliança, sem ter a coisa interior, não tem valor nenhum. Então isso é muito claro no Novo Testamento e é claro até no Antigo Testamento, porque Deus falou várias vezes que ele queria uma circuncisão do coração. Então Deus estava dando aos descendentes de Abraão um ato exterior, mas o que Deus queria mesmo era o interior. Então um ato exterior só tem valor. Então, na nova aliança nós temos o batismo, que inclusive em Colossenses 2, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas em Colossenses 2 faz uma relação entre a circuncisão e o batismo. Então nós podemos comparar o batismo na nova aliança como algo semelhante à circuncisão para nós, na nova aliança. Então, nós podemos dizer, o batismo é um ato exterior, mas o batismo não tem valor nenhum se não seguir um ato interior, né? O ato interior, a fé interior precisa ser antes, né? E é o mais importante. Agora, o número 3 é muito importante, porque Deus estava dando a Abraão, estava fazendo com Abraão uma aliança que seria perpetuada para sempre. E como que essa aliança seria perpetuada? Através de manter o sinal. E aqui que a coisa começa a embolar, porque nós estamos enfatizando que é um ato exterior que precisa vir depois do interior, depois que Abraão creu, depois que o relacionamento com Deus, ele chegou a esse ponto de ter uma confiança em Deus, ele podia assumir um sinal exterior por causa de já ter um ato, uma fé interior. Mas a transmissão para as outras gerações não seria assim, porque seria feito em crianças de 8 dias. Então, na transmissão da aliança, a transmissão seria na família. É a família que passa a aliança de uma geração a outra. É claro que depois, aquele menino que foi circuncidado com 8 dias,
ele teria que ter também algo no seu coração entre ele e Deus. Por isso que várias vezes, nós não vamos ter tempo hoje para ler os textos, mas tem vários textos no livro de Deuteronômio, no livro de Jeremias, fala a respeito de uma circuncisão do coração. Então, antes de falar sobre a nova aliança, que Deus quer o coração, Deus já vinha falando. A circuncisão na carne, essa cirurgia que era feita no órgão reprodutor masculino, esse ato exterior não teria validade se a pessoa não tivesse interior. Mas na passagem para as gerações, isso era feito por famílias, é uma decisão dos pais. Os pais diriam: meus filhos vão fazer parte da aliança junto comigo, e é claro que depois isso teria que ser concretizado, né? Algumas igrejas cristãs batizam crianças recém-nascidas, outras não, mas a ideia é basicamente a mesma, de que aquilo que é feito dos pais para os filhos, a decisão, seja feito um batismo de criança ou não, a decisão é dos pais. Agora, quem vai selar isso, quem vai confirmar isso depois? Deus prometeu: eu serei o Deus da sua descendência e eles serão o meu povo. Então, Deus está prometendo. Eu acho isso fantástico. Aqui no capítulo 17 de Gênesis, Deus enfatizou a importância da esposa de Abraão. Deus falou: quanto a mim, quanto a você, Abraão, e quanto a Sara. Deus incluiu Sara como a parte integral dessa aliança. Ele disse: quanto a Sara. Na verdade, Sara não teria que fazer nada. Deus não deu nenhuma exigência para ela, porque ela não seria nem circuncidada, né? Era só os homens. Mas ele incluiu Sara, ele deu a bênção que ele deu para Abraão, ele deu para Sara. Ele disse: eu a abençoarei. Ele mudou o nome dela, ele mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara. E eu não falei muito sobre isso, mas a mudança de nome, eu vou falar só de passagem, mas essa mudança de nome era muito significativa, porque o nome é a identidade da pessoa, mas quem tinha direito de dar o nome ou de mudar o nome de alguém? Quem tinha direito? Os pais, que colocam o nome, ou nós temos exemplos na Bíblia de soberanos. Quando José, filho de Jacó, foi para o Egito, o faraó mudou o nome de José, colocou um outro nome sobre ele, porque ele era o soberano. Quando Daniel foi para a Babilônia, foi levado cativo para a Babilônia, ele e os amigos, o rei de Babilônia mudou o nome deles. Então, quem tem direito de mudar? Ou o pai ou o soberano. Quem mudou o nome de Abraão? O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quem mudou o nome de Jacó? O anjo, que era o próprio Deus lutando com ele. Quem mudou o nome de Pedro? Que era Simão, Jesus. Então, a mudança de nome é uma promessa, é uma relação especial, é algo tremendo. Então, essa mudança de nomes, Deus muda o nome de Abraão e Deus muda o nome de Sara. Ele dá uma bênção equivalente, ele inclui, ele fala com Abraão: não é o filho com Agar, Agar não é sua esposa. A sua aliança é com Sara. Então, esse começo da nação, esse começo do plano de redenção,
Deus firmou sobre a família. Isso é muito forte, isso vai ser enfatizado no capítulo 18 depois. Deus firmou a aliança com Abraão, que seria uma aliança que ia envolver muitas nações, as famílias da terra, uma coisa muito ampla, mas tudo em cima de uma família. E a família é Abraão e Sara. Então, Sara é uma pessoa, faz parte essencial. O filho não vai nascer sem Sara, não vai ser com outra mulher, não vai ser uma coisa só Deus e Abraão. É algo que Deus falou assim, isso é feito em família. Versículo 16, eu estou lendo em Gênesis 17. Eu abençoarei, dela te darei um filho. Eu abençoarei, falar outra vez, ela será mãe de nações, não tem só pai de nações, tem mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então Deus está colocando a bênção que ele deu para Abraão, ele está dando para Sara, porque são os dois juntos. E agora a outra parte da família, é isso que nós estamos vendo aqui, esse terceiro ponto sobre a circuncisão, porque essa aliança, ela vai passar de geração em geração como? Os pais circuncidando os filhos. Poderia acontecer de alguém vir de uma outra nação, né, de um outro povo, podia acontecer isso, né, de entrar no povo de Israel através da circuncisão. Mas a forma mais comum era pela família. Então Deus estava colocando toda a responsabilidade da transmissão dessa aliança na família. E é claro que isso não poderia ser limitado a um ato cirúrgico com 8 dias de idade. Isso teria que ser algo que fosse continuado, porque Deus queria a circuncisão do coração. Então, não temos tempo para elaborar mais, mas isso me impacta muito. E o fato de que sempre é Deus prometendo. Ele falou assim, Abraão, a única coisa que você tem que fazer é você se circuncidar, claro que isso é depois da fé, né? O que tem que ser feito é a fé, a confiança nele. Mas nesse ponto aqui, a única coisa para selar a aliança é você circuncidar todos da sua casa. E Deus prometeu, eu serei o Deus deles. Eu vou atrair, como Deus falou com Davi depois. Se eles desobedecerem, eu vou ser um pai, eu vou disciplinar. Mas eu vou ser o Deus deles. Eu quero afirmar para mim mesmo, eu e a Maristela, crendo em favor da nossa família, das futuras, das gerações, nossos filhos, nossos netos, e eu quero encorajar cada ouvinte, cada pessoa, isso aqui, fazendo parte da aliança, Deus está dizendo, se você fizer parte da aliança, você assumir, Abraão tinha que assumir, tinha que se circuncidar, dizendo, eu assumo, eu pertenço a Deus. A circuncisão era uma espécie de lealdade, de dizer assim, eu pertenço a Deus. E isso, então, se você fizer isso, Deus vai cuidar do resto. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então Deus vai fazer, isso é algo que a gente não pode abrir mão. Eu sei que tem muitos exemplos, tem filhos que não seguem os caminhos dos pais, mas nós temos a promessa de Deus e Deus é um Deus de aliança. Então, muito importante esse ponto aqui, era a forma de Deus, como que essa aliança seria perpetuada, como que essa aliança passaria. O quarto ponto, assim, que para a circuncisão era uma condição para fazer parte do povo de aliança. E ele fala assim, se alguém não quiser assumir isso, então ele vai ser cortado fora, ele não vai fazer parte do povo de aliança. Então, isso significa que
tem que assumir, tem que realmente, é algo assim, eu assumo o meu compromisso. Eu não fico só com a Maristela assim, vamos ficar junto enquanto der, assim, não. Eu vou assumir a minha aliança. A minha aliança com ela é para sempre e vale, eu assumo. Não é algo que eu acho assim, bom, enquanto der certo, enquanto puder, depois se eu não quiser mais, é assumir. Então, nossa aliança com Deus, a circuncisão não tem um jeito de reverter isso depois. Isso é uma marca permanente. Então, era isso que era necessário para fazer parte do povo de Deus. É interessante, isso aqui é só uma observação minha, de que, embora fosse um ato físico, era algo assim que não era só uma coisa teórica, era algo feito no corpo, no físico, mas como era o órgão reprodutor, ele não era uma coisa visível para todos. Então, isso significa que, acima de tudo, as pessoas assumiam o seu compromisso com Deus, mas isso era uma coisa íntima entre a pessoa e Deus, né? É claro que inclusive tem várias histórias, eu não conheço todas, mas eu sei que nos tempos bem antigos, muitos judeus foram mortos, os seus opressores pegavam os homens e, se eles eram circuncidados, era prova de que eles eram judeus. Então, muitos judeus na história pagaram com a vida no tempo do Holocausto também. Quando eles tinham dúvida, eles levavam para um lugar e mandavam tirar a roupa para ver se eles eram circuncidados. Então, mas de maneira geral, isso não é um sinal visível, né? Você foi batizado um dia, as pessoas não veem, não olham para você e sabem que você foi batizado. Isso é algo que é feito, é físico, é real, é concreto, mas não é uma coisa mais entre você e Deus. E o último ponto, assim, que isso simboliza a remoção da carne. E aí nós vamos ler em Colossenses 2, que eu acho que é um dos textos que falam mais fortes sobre o significado de circuncisão na nova aliança. Em Colossenses 2, versículo 11, fala assim: nele, em Cristo, também fostes circuncidados. Ele está falando com pessoas não judeus, né, com gentios. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos humanas, não feitos por mãos, no despojado corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. E o que é a circuncisão de Cristo? A circuncisão de Cristo é, tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E, versículo 13, a vós outros que estavais mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Então, a circuncisão, que era um pequeno corte, tirando uma pequena porção de carne humana, era um símbolo da circuncisão de Cristo, que é um sepultamento com Cristo na morte pelo batismo. Então, né, nós somos identificados com Cristo. A morte e a circuncisão na nova aliança pode ser, né, eu acho que não tem uma doutrina fixa sobre isso, mas pode ser simbolizado pelo batismo, mas a ideia que percorre vários textos no Antigo Testamento, que em Deuteronômio 30, versículo 6, Moisés fala: Deus prometeu que vai circuncidar o coração de vocês. Jeremias 4:4, vocês precisam se arrepender e que Deus vai circuncidar o coração. Então, o que é a circuncisão do coração? É para poder amar a Deus. Moisés fala em Deuteronômio 30. A circuncisão do coração é tirando
tudo isso que nos impede, a nossa carne, a circuncisão, ela é uma cirurgia que facilita higiene. Então, é uma limpeza, é uma purificação, é tirar a maldade, é tirar o coração que é impuro. Então, a circuncisão representa algo muito mais profundo. Então, como que é o sinal da nova aliança? O sinal da nova aliança, acho que cabe bem a ideia do batismo, porque o batismo simboliza essa identificação, né, com Cristo. O batismo, que seria imersão, é o sepultamento, a morte total do velho homem, para que nós possamos viver em plenitude, em novidade de vida. Então, é muito profunda, tem muitos aspectos assim de amplitude em tudo isso. Eu vou ler mais um texto aqui em Filipenses, aqui perto, que também eu acho que acrescenta, Filipenses 3:3, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Eu gosto muito dessa afirmação aqui. Eu gosto, mas é difícil, né? Assim, mas eu gosto porque eu acho que tem realmente uma profundidade de entendermos que a circuncisão é servir a Deus em espírito, gloriar-se em Cristo e não confiar na carne. Então, nós não temos nenhuma capacidade. A circuncisão nos tira a carne. O que é a carne? A carne não é só uma obra isolada, mas a carne, em contraste com o espírito, é nossa confiança própria, nossa capacidade. E veja como foi a aliança de Deus com Abraão. Deus não deixou nada no encargo de Abraão. Ele eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Ele falou assim, ele deu um sinal apenas como uma marca, como um aceite e como um símbolo apontando para esse despojamento total de nossa natureza carnal, né? Mas em tudo isso, embora seja tudo do lado de Deus, embora não dependa das nossas obras, como Romanos 4 explica, não são obras de nosso mérito, mas a nossa participação, a nossa abertura para aceitar é essencial. Então, parceria com Deus tem duas partes, né? Deus faz tudo, mas tem algo essencial, que é a nossa fé e que é também a nossa disposição de assumir a marca, de assumir o sinal, de assumir o nosso pertencimento a Ele, né? Então, que Deus nos ajude, que nós possamos ser também daqueles que são abençoados com a mesma fé. Se Abraão é nosso pai na fé, nós queremos entrar em tudo isso que ele entrou com Deus, tudo isso, e é um relacionamento que cresce, que expande, que vai aumentando, e eu creio que a cada dia, pelo menos eu sinto isso, que a cada dia o compromisso, o entendimento, a relação com Deus se torna mais profundo. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor gastou anos e anos para simplesmente desenvolver um relacionamento com Abraão. O fruto da descendência que viria depois foi depois de muito tempo, e ainda o Senhor foi trabalhar na outra geração com Isaac, na outra geração com Jacó. O Senhor levou muito tempo para começar a multiplicar. Então, o Senhor quer multiplicar, o Senhor quer fruto. O Senhor quer realmente que haja um grande fruto, porque o Senhor quer toda a humanidade, o Senhor quer todas as famílias da terra, que o conhecimento de Deus encha, cubra a terra como as águas cobrem o mar. O Senhor quer isso, mas o Senhor gasta
tempo necessário para desenvolver algo que vai dar fruto mesmo. E nós queremos que o Senhor desenvolva esse relacionamento, que nós possamos ter a fé que é acreditado como justiça, que nós possamos também ter a disposição de assumir a marca sobre nossa vida, a marca da cruz, como Paulo falou. Essa marca da cruz é também um cumprimento do sinal da circuncisão, que não seja só algo que talvez pareça ser uma coisa simples ou superficial, mas que realmente, assim como a circuncisão era algo doloroso e íntimo e profundo, que a marca da cruz e a marca daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, nossa lealdade, nosso pertencer a Ti, possa ser muito real. Nós pedimos isso em nome de Jesus, que o Senhor realmente encontre esse povo que o Senhor deseja. Amém.